o governo Trump é um governo que está sobrevivendo de uma aparência também. Todo governo tem uma aparência, né? Uma face que você dá ao público. A face que o governo Trump dá ao público é uma face voltada para o grupo de apoio conservador ou neoconservador americano, que é um grupo diferente do grupo brasileiro. Aqui no Brasil, o Bolsonaro ganhou principalmente uma parcela que compunha a terceira idade brasileira. Então surgiu até aquele apelido de tias do Zap, né, que eram as apoiadoras do Bolsonaro. Nos Estados Unidos é diferente, o grupo de apoio do presidente Trump, então esse grupo de conservadores norte-americanos é um grupo composto por jovens e não por gente mais velha. E o jovem norte-americano, ele é um jovem que sobrevive muito de rede social, lá nos Estados Unidos, principalmente Facebook, que nos Estados Unidos é muito forte, e também no X. E o Trump fala muito com essa turma, ele fala muito com esses apoiadores. Então, esses apoiadores esperam o quê? Esperam essas medidas, assim, medidas escandalosas, que são medidas de acabar com o comunismo e tal. Enquanto o Bolsonaro aqui acenava para as tias do Zap, o Trump acena o tempo todo para o jovem, que é esse jovem reacionário norte-americano. Essas notícias são notícias que têm unicamente validação para esse grupo, porque, me diga, qual o prejuízo que um ministro do STF tem em não poder mais ir para os Estados Unidos? Não vai mais poder levar o filho para a Disney. Então, se você conhece a história da América Latina, você sabe que os Estados Unidos nunca teve, não tem nenhuma relevância para a esquerda brasileira. Os Estados Unidos sempre teve não apenas relevância, como própria autoria para com a direita brasileira. Então, o movimento conservador brasileiro, né, lá do Império e depois no início da República, com o movimento de direita e depois o alinhamento com os aliados na Primeira Guerra Mundial, depois na Guerra Fria, Segunda Guerra Mundial, a direita brasileira sempre esteve alinhada com os Estados Unidos. A direita brasileira, na verdade, sempre foi uma marionete da direita norte-americana e uma direita sionista também, portanto. Agora, a esquerda brasileira nunca foi nem marionete e nem aliada da esquerda americana. A esquerda brasileira começa a sua relação ainda no Império, na última década do século XIX, em 1789, quando se dá a Revolução Francesa. Aqui no Brasil se dá também uma intromissão muito forte do movimento carbonário italiano, e nós temos aqui no Brasil a Inconfidência Mineira. No mesmo ano, 1789, Revolução Francesa, 1789, Inconfidência Mineira. Pouco tempo depois, menos de 2 décadas depois, em 1808, a coroa portuguesa vem para o Brasil. A família portuguesa vem para o Brasil porque o movimento revolucionário, carbonário, estava varrendo a Europa. Então, Portugal, que estava ali já na Península Ibérica, né? Portugal já estava quase sendo lançado no mar, entra de vez e vem para o Brasil em 1808. Ali, o movimento liberal europeu já estava no Brasil. E o Brasil passou, então, a ser aculturado, ou seja, passou a ter um desenvolvimento cultural em francês. Todos os nossos grandes intelectuais ali no Império, começando com Dom João, Dom Pedro I, Dom Pedro II, todos eram franceses. A academia que veio para o Brasil para formar a nossa intelectualidade foi a Academia Francesa. Grandes intelectuais nossos, como por exemplo Visconde de Tuné, eram franceses. Então, a formação liberal brasileira sempre foi francesa. Você quer punir a esquerda no Brasil, você tem que punir eles em França e não nos Estados Unidos. Isso daí não significa nada para os ministros do STF. Isso só tem significação para o público jovem eleitor do Trump. Só isso. Excelente comentário, viu, professor? 9 Ei, horas volta e 30... aqui. Você já é inscrito no canal? Ainda não? Inscreva-se agora.